Olá, cursistas! Eu sou o professor Edmilson Faria e estamos aqui novamente na nossa segunda aula de Tecnologias Educacionais. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre mídia educativa. Bem, quando falamos de mídia educativa, falamos também de educação e de comunicação. E é certo que, e é dito que, não há educação sem comunicação. Por quê? Porque educação é um processo que se dá através da comunicação e da comunicação bilateral, ou seja, entre professor e aluno. Só que vai ser intermediada essa comunicação bilateral pelas mídias, ou seja, pelas tecnologias de informação e de comunicação. Depois, vem-se a pergunta, mas que tipo de comunicação se realiza no espaço educacional? Como a comunicação ela se dá dentro da escola? Como a educação ela é mediada pelos professores dentro da escola? Então, quando falamos de comunicação, sabemos que ela é um processo de interação social, baseado no uso de sistemas simbólicos, pelos quais os seres humanos trocam experiências cognitivas e afetivas por meio de diálogos, influenciando uns aos outros reciprocamente e com diferentes propósitos. Então, quando é dito isso, por quê? Porque no processo, ou o processo de comunicação e o processo de educação, juntamente com esse processo de comunicação, ele está sempre carregado de intencionalidades. Quando nós estudamos sobre o currículo, tem lá a questão do currículo oculto. Então, esse processo, ele adentra ao mundo do currículo oculto, ou seja, ao mundo das intencionalidades de cada professor. Dizemos que comunicação não são as mensagens que são transferidas na troca comunicativa, o que pressupunha uma posição de igualdade entre emissor e entre receptor, mas antes é a relação comunicativa a que se constrói ao redor de um conjunto de práticas textuais. Isso, uma definição também de comunicação. Aí vemos uma comparação, né? Como se realiza o processo de comunicação para Freire, para Paulo Freire, que era um educador, e para Levi, que é um estudioso da comunicação. Bom, segundo Paulo Freire, há uma coparticipação de emissor e receptor na compreensão da significação do significado de forma crítica, como elemento essencial da educação. Isso, sim, comprometida com o contexto histórico. Ou seja, o Paulo Freire, como eu já disse na nossa aula anterior, que educação se dá pelo contexto, então ele localiza essa questão dessa participação comprometida com o contexto histórico do indivíduo. O Pierre Levy, ele já fala que relacionamentos entre interlocutores mediados pelas tecnologias de informação e de comunicação num contexto dinâmico que provoca redes de conexões, transformando a mensagem recebida e construindo novas mensagens. Ou seja, é simples que o processo de comunicação, muitas vezes, para o Pierre Levy, é um processo praticamente automatizado, certo? Aí vem-se a questão da comunicação social. Bom, primeiro, o que é a comunicação social? É a profusão de mídias interativas. São as redes de comunicação e tudo num sentido multidirecional, ou seja, dos dois lados. Há sempre um receptor e um interlocutor. Já na escola, a comunicação escolar parte do princípio de um emissor, que é o professor, para o receptor, que muitas vezes, tradicionalmente, eles são passivos, que são os nossos alunos. Utiliza-se quadro de giz, retroprojetor, data show, livro didático, vídeo, tudo isso em prol dessa comunicação. E muitas vezes o processo ele é unidirecional, ou seja, ele parte somente do professor e o aluno fica simplesmente como um mero receptor. E vem outro questionamento ainda. Como se transforma a comunicação escolar em comunicação educativa?
próxima da comunicação social. Prestem bem atenção a esse questionamento. Como nós conseguiremos mudar essa comunicação escolar, que é unidirecional, em uma comunicação educativa, que é bidirecional, com essa proximidade da comunicação social? Vimos aqui um exemplo, né, de um processo de comunicação educativa, onde o professor é um mediador e ele está rodeado pelo conteúdo, pela mídia e pelo aprendiz. E verifiquem para vocês verem, percebam o sentido das setas. São todas o quê? Bilaterais ou bidirecionadas, ou seja, serve tanto para um quanto para o outro. Mídia e educação, a origem do termo é latina, medium, que é singular, e mídia, que é plural, que querem dizer meio e meios. Em inglês, os termos são usados para designar um meio, que é um medium, e os meios, que é a mídia de comunicação, pronunciando-se medium e mídia. Ou seja, é os meios que você utiliza para chegar aos fins, ok? Continuando, cada mídia que aparece na escola substitui a anterior, ou, combinadas, formam uma das redes de mídia? Vem essa pergunta. Aí a resposta temos que redes de mídia são TV, com seus noticiários e imagens rápidas, temos o rádio, com as notícias comentadas, temos a revista semanal, que é o aprofundamento do tema a partir de uma pesquisa, temos o filme ou vídeo, que é uma ficção ou um documentário real, e temos o livro, que é aprofundamento a partir de investigação. Todos esses modelos, todos esses exemplos são redes de mídia. Bom, aí vemos agora as redes de mídias na escola. E o que temos de redes de mídia na escola? Primeiro, o vídeo, que é uma apresentação motivadora. Depois, o quadro negro, que também é uma apresentação, uma exposição por parte do professor. Temos lá o retroprojetor ou o data show, que é um texto com ilustrações. Temos os jornais, as revistas, fotografias e fotocópias trazidas pelos alunos, que serve para aprofundamento em equipe. Além disso, temos o filme ou vídeo, que também serve e que é utilizado como aprofundamento. Temos o livro, que é um aprofundamento a partir de investigação, como já foi dito. E temos a internet, que é um aprofundamento com diferentes visões. A internet, ela te dá essas múltiplas possibilidades de ouvir múltiplas opiniões sobre aquele assunto. Aí, quando falamos de redes de comunicação, dentro da escola, nós temos a comunicação presencial e a comunicação mediada. E a mediada, ela pode ser impressa, sonora e visual, que é isso que a gente está fazendo agora. Nessa videoaula que vocês estão assistindo agora, é uma comunicação mediada, que também tem o audiovisual e a multimídia, que é diferente da presencial, do professor estar na sala de aula, em loco vocês ali participando, e há uma interação mais direta. Não quero dizer que é melhor ou que é pior uma da outra, mas cada uma tem suas características e cada uma tem as suas especificidades, correto? E a comunicação multimídia educativa, ela se dá a partir da interação de professores e alunos, ela se dá a partir de dados, informações e conhecimentos sobre o mundo, a natureza e a cultura, e se dá também a partir da utilização dos meios combinados integrados pelo computador. Então, a comunicação multimídia educativa, ela parte de todos esses pressupostos. Ela parte de todo esse conjunto de meios e de técnicas para se chegar a um determinado objetivo, que no caso é a aula a ser ministrada, o conteúdo a ser passado por aluno. Por isso que quando falamos sobre multimeio, nós estamos falando da integração das diferentes linguagens de forma interativa, de acordo com os objetivos estabelecidos. Então você vai... Por isso que o planejamento, desculpem,
Por isso que o planejamento ele é extremamente importante. Por quê? Porque o planejamento ele vai permitir que você selecione o material certo para o conteúdo certo. Ok? E continuando, ela também nos permite criando uma rede de significados que integra textos verbais de diferentes fontes, ou som, imagem, ou texto verbal, ou hipertexto, que é o que vem acontecendo nas nossas aulas. Muitas vezes você está lá, utilização do livro didático, você clica em cima da palavra livro didático ou caderno didático, automaticamente ele já te leva para o seu caderno didático. Isso é um hipertexto, certo? Aí vem outro questionamento. Como o professor pode usar os multimeios na sua prática pedagógica? E é um questionamento muito importante. O professor pode utilizar os multimeios na escola para construção de novos conhecimentos. Ele pode utilizar para essa construção de conhecimento diversos meios. Ele pode buscar ou pode tentar uma busca de outras fontes de informação. Ele vai partir do pressuposto também que está havendo, que pode haver a reconstrução do conhecimento. Também a utilização de diferentes linguagens e isso tudo articulando com a escrita, com a fala, com sons, as imagens e os movimentos. Então, quando a gente fala de multimídia, são múltiplos meios, vários meios de se chegar a um objetivo. Mas atenção, não basta o uso combinado dos meios, é necessário um planejamento educacional. Voltamos na mesma tecla. Não é possível que se haja um aproveitamento, que se haja uma boa aula, se não houver um planejamento. Continuemos. Atenção também, a abordagem pedagógica que os vai combinar precisa estar associada aos objetivos que se quer alcançar e à interação que se quer provocar. Então é importante. Todo planejamento tem um objetivo geral e os objetivos específicos. Nós começamos a nossa aula eu mostrando para vocês, na nossa primeira aula, né, os objetivos gerais, ou objetivo geral, e os objetivos específicos das nossas aulas. Por quê? Porque tudo que fizermos no decorrer do nosso curso é para que a gente possa alcançar esses objetivos. E isso se deu através de um planejamento. Bom, falemos agora da utilização dos meios. De forma interativa, o professor coordena um roteiro que acontece. Primeiro, a apresentação. Segundo, a prática. Terceiro, a avaliação. E quarto, a retroalimentação ou feedback. Ou seja, o professor apresenta seu conteúdo, o professor leva aquele conteúdo para a prática, o professor avalia e tem o feedback do que foi ou que não foi alcançado com aquela aula. E o feedback, a avaliação, é extremamente importante. Bem, quando falamos de avaliar, que vem do latim avalere, significa dar valor a algo, esse feedback é extremamente importante nesse processo, para que você possa valorizar aquilo que o seu aluno conseguiu construir. Então, é extremamente importante, se faz extremamente importante esses dois pontos na hora do desenvolvimento e da utilização desses novos meios de comunicação. Primeiro, o planejamento, que parte da situação a ser ministrada, depois, de um objetivo geral a ser alcançado e com seus pressupostos de objetivos específicos, depois, a estrutura de como aquilo vai ser dado, de como aquilo vai ser organizado, de como aquilo vai ser ministrado, utilizando quais metodologias, utilizando quais equipamentos e qual a melhor forma de estruturação de levar até o aluno esse novo aprendizado. E o mais importante de todos, o feedback, ou seja, a avaliação, ou seja, o retorno.
o que o aluno conseguiu inquirir com tudo aquilo que foi passado. Se os seus objetivos foram cumpridos, se está tudo dentro daquele esquema que você organizou e se, novamente, o seu aluno consegue te dar um retorno de um aprendizado. Por isso, é muito importante que prestemos atenção no planejamento, juntamente com a estruturação e a utilização dos multimeios. Ok? Até mais, boa aula para todos, bons estudos para todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.